Bem, vamos começar o capítulo 4, que é um capítulo também de aplicações das nossas ferramentas de derivação, né? Do nosso cálculo vem sendo desenvolvido, também de aplicações. Então vamos lá, valores máximo e mínimo de função. Então é um capítulo curto, né? Traz uma técnica aqui que eu vou tentar exibir a técnica, mostrar um exemplo do uso dessa técnica para que vocês aprendam a usar essa técnica, essas ferramentas aqui, lá na lista de exercícios. Tá? Então vamos ver. Essa seção mostra como utilizar as ferramentas do cálculo, as cálculos derivados, para detectar valores máximos ou mínimos de uma certa função. Tá? Entendemos que essas funções são objetos matemáticos que modelam fenômenos do nosso universo sensível. Portanto, o que é um valor máximo? O que é um valor mínimo? Então vamos lá, nossa definição é dada. Seja C uma abscissa do domínio D de F, então o valor f de C, a conta efetuada, né, na abscissa C, o valor f de C é o valor máximo absoluto da função em D, se o f de C for o maior dos valores atingidos por f de x, para qualquer x pertencente a D. Veja, f de C maior ou igual a f de x para qualquer x em D. E será o valor mínimo absoluto da função no domínio D, se o f de C for menor ou igual a f de x para qualquer x no domínio D. Entendendo? Valor máximo absoluto ou valor mínimo absoluto atingido por uma função num certo domínio. Vamos ver uns exemplos aqui, né? Uma função definida por esse gráfico aqui, definida, né? Então, vejam, domínio aqui seria de 1 até 7, né? Nessa ilustração. Então, essa f aqui, definida do domínio, né, de x entre 1 e 7, existe valor máximo absoluto? Sim, existe. É o número 5. O número 5 é o valor máximo absoluto, atingido quando a abscissa for 3. Existe valor mínimo absoluto, máximo absoluto, é a primeira pergunta, né? Sim, 5, atingido quando o x for 3. Existe valor mínimo absoluto? Sim. O valor mínimo absoluto é 2, atingido quando vocês calcular a função na abscissa 6. Então, o valor máximo ou o valor mínimo eu vou olhar no eixo das ordenadas. Tá? Se eu atinjo um valor máximo ou atinjo um valor mínimo. Ok? Para dadas abscissas. Seja C uma abscissa do domínio D de F. Então, f de C é o valor máximo local de F, se existir um intervalo aberto em torno, né, daquela abscissa C, de maneira que o f de C é o maior valor para todos os f de x desse pequeno intervalo I, que contém a abscissa C. O valor mínimo local de f, se existe um intervalo aberto, de maneira que o f de C seja o menor valor, menor ou igual que qualquer f de x para x dentro desse intervalo, que vai conter essa abscissa C. Então existe o conceito de valor absoluto, né? Valor máximo absoluto e valor máximo local. Valor mínimo absoluto e valor mínimo local. Vamos ver uma ilustração. Na próxima ilustração percebe-se a existência de valores máximos e mínimos locais absolutos. Observe que o intervalo que fornece a validade da caracterização de local não é único. Tá? Ele tem que existir um intervalo de maneira que essas desigualdades aqui sejam verdadeiras. Agora, a detecção desse intervalo I aí, cabe a cada leitor, a cada estudante, a determinação do I não é única. Então, vamos ver. Função com esse gráfico, definido do A até um pouco mais à direita do número E. Então, aqui, ó, a função assume um valor f de A na abscissa A. Esse valor aqui é o mínimo absoluto da definição da função. Não existe nenhum valor, o gráfico termina lá naquele extremo lá, tá? Não existe nenhum valor inferior a esse f de A. Ele é obtido quando a abscissa for A. Aqui, sobre a abscissa B, veja, sobre a abscissa B, você tem um valor f de B, né? E ele é um máximo local. Por que local? Porque existe um intervalo I contendo essa abscissa B, não é muito grande, é um intervalo local ali.
né? Existe um intervalinho pequeno, de maneira que o f de b é maior ou igual a todo f de x naquele intervalo. Então, b é uma abscissa que fornece um valor f de b, que é um máximo local. Ele não é global. Eu estou vendo que a função atinge valores mais altos do que esse f de b, né? Aqui, ó, esse f de c, essa altura f de c, é um valor mínimo local. Porque existe um intervalinho em torno do c, de maneira que aquele é o menor valor da função num pequeno intervalo. Ele não é absoluto, por quê? Porque o f de a é inferior a ele. Mas ele é local. Localmente, aquele valor ali é o menor da vizinhança. Tá? Aqui eu tenho um f de d, esse é um valor absoluto, é um máximo absoluto, né? Porque é o valor máximo que a função assume em todo o seu domínio. Ele também é máximo local? Ele também é o máximo local, porque um intervalo pequenininho, ele é o máximo que a função assume num intervalinho contendo a abscissa d. Aqui, em destaque aqui, temos um outro valor mínimo local. Ele é local. Por quê? Porque existe um intervalo aberto contendo e, para o qual aquele é o valor mínimo da função, na restrição ao pequeno intervalo contendo e. Certo? Aqui eu acho que as minhas ilustrações aqui são melhores do que a do gráfico ali. É que ele está querendo mostrar nessa figura aí que o intervalo não é único. Se você fala assim, olha, eu tenho um mínimo local ali igual a 5, porque eu acho um intervalo entre 3 e 5. Mas também seria o valor de mínimo local, porque o intervalo que eu posso considerar é 3.9 e 4.1. Eu posso diminuir aquele intervalinho ali. Então, o intervalo que vai te dar um valor mínimo local, ou o intervalo que vai te dar um valor máximo local em cima de alguma abscissa, ele não é único. Tá? Ele deve existir. Se existir um, existem infinitos. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui então, uma ilustração. f de x igual ao cosseno de x. Pô, ele assume valor máximo local, que vai ser valor absoluto, máximo absoluto, infinitas vezes. Assume também valor mínimo local, menos 1, né? Que também será valor mínimo absoluto, infinitas vezes. Segundo exemplo, exemplo 2, função y igual a x quadrado, f de x igual a x ao quadrado. Assume o valor mínimo absoluto, que também é um mínimo local, porque tem uma vizinhança aberta, contendo a abscissa zero ali, né? Que fornece uma medida, uma altura zero, que é a mínima, certo? E ele não assume valor máximo. Quer dizer, a função pode ter infinitos valores máximos, infinitos valores mínimos, pode ter um valor mínimo e não ter valor máximo, né? Ao contrário, se você considerasse agora g de x igual a menos x ao quadrado, você poderia ter um valor de máximo absoluto, que também seria um valor de máximo local, sem ter valor mínimo. Terceiro exemplo, f de x igual a x ao cubo. Veja, um exemplo de uma função que não assume nenhum valor máximo, nem local, nem absoluto, e nenhum valor mínimo, nem local, nem absoluto. Tá certo? Então não é sempre tem, sempre não. Em geral, assim, não é que sempre tem. Pode não ter nenhum, pode ter um só, pode ter um, dois, pode ter infinitos. Em geral, cada função tem que ser vista separadamente. Exemplo 4. Considera a função definida do intervalo fechado agora, ó, entre menos 1 e 4, dada por esse polinômio aqui, 3x² menos 16x ao cubo mais 18x². Seu gráfico é ilustrado a seguir. Verificaremos seus valores extremos. Então, lá no enunciado da lista está, procura os valores extremos. Os valores extremos são esses valores de máximo, né, que podem ser locais ou absolutos, e os valores de mínimo, que podem ser locais ou absolutos. Então, vamos observar o seguinte aqui, ó. A função está definida no intervalo fechado, de menos 1 a 4. Vamos ver aqui, extremo esquerdo aqui, ó, tem uma altitude 37 sobre a abscissa menos 1. Esse valor 37 é um valor máximo absoluto.
da função, né? Não tem outro local no intervalo menos 1, 4 que assuma um valor superior a 37. É o máximo absoluto. Ele não é máximo local? Não é local para esse autor porque não tem intervalinho aberto contendo ele. Né? Não existe definição da função à esquerda do menos 1. Então não é local. Mas ele é absoluto. Em nenhum outro ponto do intervalo menos 1, 4 você tem um valor superior a 37. Vamos andar para a direita. Ó, observe o valor 5, obtido em cima da abscissa 1. Ele é um máximo local, porque você consegue um intervalinho em torno do 1, de maneira que os f de x sejam sempre menores do que o valor 5. Né? Você não pode pegar um intervalo muito grande, porque se você pegar um intervalo que abrace certos números negativos aí você já começa a ter f de x maior que 5. E é local. Então é um máximo local, um intervalo pequeno. Existe um intervalo pequeno no qual aquele valor 5 é a altura máxima do gráfico da função. Vamos mais para a direita. Olha o valor em cima da abscissa 3. É o valor menos 27. Menos 27 é um valor mínimo absoluto. Não existe nenhum x entre menos 1 e 4 que te forneça um valor da função inferior a 27 negativo. Então ele é mínimo absoluto. Mas ele também é mínimo local? Sim, é um mínimo local. Também, por quê? Porque ele está no meio do intervalo, então o 3 está no meio do intervalo, então acha um pequeno intervalo no qual ele é um valor mínimo local. Ele é local, e se você olhar no domínio todo, ele é absoluto também. Certo? E aquele 32? Ele não é um máximo local? Não. Para esse autor ele não é local, porque eu não tenho um intervalo aberto para o qual o f de x, para qual o f de 4 seja o valor máximo. Eu não tenho definição para f para pontos à direita do 4. Né? Então ele não é rotulado nem como valor mínimo absoluto, nem como valor máximo, né? Eu escrevi errado ali. Ele não é rotulado nem como valor máximo local e nem como valor máximo absoluto, que o máximo absoluto é 37. Tá certo? Bom, então é um valor extremo. A continuidade de uma função é um elemento imprescindível para você obter a existência de valores extremos, máximos e mínimos, quando essa função é definida no intervalo fechado. Então vamos ver qual é o enunciado do teorema do valor extremo. Ó, admita que a função f seja contínua, e que esteja definido sobre um intervalo fechado AB. O teorema nos diz, então f assume um valor máximo absoluto, f de c, e um valor mínimo absoluto, um f de d, sobre abscissas c e d no intervalo AB. Pode ser que tenha vários Cs, vários Ds, mas ela sempre vai assumir um máximo absoluto e um mínimo absoluto, se a função for contínua e definida em intervalo fechado. O teorema intuitivo, né, tem uma parte da demonstração no livro, mas tem só uma parte lá e deixa o resto como exercício. Eu não gosto disso, então não vamos fazer a demonstração. Tá? Vamos só analisar as situações aqui com figuras. Então veja que ele é bem intuitivo. Ó. Se você traça o gráfico sem tirar o lápis do papel, saindo de uma posição AF de A e chegando numa posição F de B, você em algum momento ou em alguns momentos vai passar por uma altitude máxima e uma altitude mínima desse gráfico. Não tem como. Se a função for contínua, se esse traço for contínuo, não tem como você atingir a altura máxima, não atingir a altura máxima e a altura mínima em algum local. Para esse traçado aqui, por exemplo, você atinge um valor máximo e um valor mínimo no interior do intervalo. Para esse exemplo que aparece aqui, você atinge um valor máximo no interior do intervalo e um valor mínimo no extremo do intervalo. Então a gente tem que avaliar os extremos também. Apesar desse. Então veja, aqui um exemplo, né, como a gente já viu, valor mínimo atingido no extremo direito do intervalo, e esse valor mínimo não é valor mínimo local, porque não tem intervalo aberto, de maneira que eu calcule f de x sempre maior que o f de b, né? Mas é mínimo
absoluto. Para esse traçado aqui, por exemplo, 2 valores de máximo e máximo absoluto e 1 valor de mínimo absoluto. Né? Agora veja só, então para o teorema do valor extremo você tem 2 hipóteses. A função precisa ser contínua e o intervalo tem que ser, volta aqui, o intervalo tem que ser fechado. Então vamos ver umas observações aqui. Se você não exigir, se você abrir mão, se você retirar a hipótese de continuidade, você pode existir um exemplo de uma função definida no intervalo fechado que não possui valor máximo, por exemplo. Veja essa aqui, ó. Começo no 1, sobre o intervalo fechado 1, 2. Começo desenhando o gráfico na altura 1, vou desenhando, paro antes de chegar na altura 3, desço, ponho a bolinha fechada lá embaixo e continuo descendo daí. E vou e fecho, bolinha fechada lá no 2, 0. Atinge mínimo, mas máximo não atinge. Qual é o valor máximo? Não é o 3. O valor 3 não é atingido. Porque aquela bolinha está aberta. Você não atinge o valor 3. Então, é uma função definida num fechado, né, na qual você não tem a validade do valor do teorema do valor extremo. Por quê? Porque você tirou a hipótese de continuidade. Você desenhou um gráfico arrebentado. Se você se permite arrebentar o gráfico da função, aí você pode desenhar gráfico sem atingir valor de máximo, sem atingir valor de mínimo. Aí não vale o teorema do valor extremo. Da mesma maneira, se você... Não, então eu vou sempre desenhar um traçado contínuo, mas eu vou admitir que o intervalo não seja fechado. Espera aí. Se você admitir que o intervalo, que o domínio da função não seja fechado, você pode ter funções definidas como essa aqui ilustrada aqui nesse gráfico. Do 0 aberto até o 2 aberto. Eu não tenho o f de 0, não posso ter, porque a minha função está definida no intervalo aberto 0, 2. Então é a bolinha aberta, ali na altitude 1. Aí a função é sempre crescente, contínua, e vai crescendo, 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 e tem uma assíntota no 2, para x igual a 2. Então, não atinge valor mínimo. Atinge 1? Não atinge valor 1. Atinge valores superiores a 1. E qual é o máximo? Não tem máximo, porque tem uma assíntota. Está vendo? Então, as duas hipóteses são importantes. A função tem que ser contínua, definida sobre um intervalo fechado. Nesse caso, sempre há valor máximo e sempre há valor mínimo. E eles podem ser obtidos, né, em diversas abscissas. Se você retirar a continuidade ou se você retirar a exigência do intervalo ser fechado, você fura o teorema do valor extremo. Bom, o teorema do valor extremo é um teorema conhecido na matemática como teorema existencial. E ele demonstra que existe, né, tem a demonstração no livro, ele demonstra que existe, mas não passa instruções de como exibir as abscissas nas quais as funções ou a função assumem um valor máximo ou um valor mínimo. Tem um teorema de Fermat que apresenta um caminho, dá uma luz em como é que a gente pode buscar abscissas que te forneçam valores máximos ou valores mínimos. Vamos em frente. Se a função assumir, então, o teorema de Fermat, se a função assumir um valor máximo, um valor mínimo sobre uma abscissa C, e se a derivada existir, veja só, se ela assumir um máximo ou um mínimo, e se a derivada existir naquela abscissa, então a derivada tem que ser zero. Se ela existir, a derivada tem que ser zero. Ok? Demonstração também parcial está no livro, tá? Mas vamos observar a ilustração para compreender a validade do teorema. Ele também é bem, assim, ele é bem intuitivo quando você pensa na representação gráfica de função. Né? Função que assume valor máximo ou valor mínimo numa certa abscissa. Tem aqui um exemplo. E a derivada existe sobre essa abscissa. Então veja, na abscissa C eu tenho um valor máximo, típico.
e a derivada existe. Ora, essa reta que tangencia o gráfico da função não pode ter coeficiente angular diferente de zero. Se tiver coeficiente angular positivo, você andando um pouquinho à direita do C, você atinge valores maiores que o f de C. Não pode ter coeficiente angular negativo, porque se tivesse coeficiente angular negativo, você pegando abscissas um pouquinho à esquerda do C, você teria valores f maiores do que o f de C. Então só pode, essa reta tangente aí, em cima do ponto C, f de C, só pode ser horizontal. O Fermat provou isso. A situação análoga para um ponto de mínimo, um D que fornece um valor de mínimo da função. A reta tangente ali só pode ser horizontal, ela não pode ser inclinada. Porque se ela fosse inclinada, você teria valores do f de C, ou do f de D, ou à direita ou à esquerda. Então só pode ter reta tangente horizontal, certo? Então o teorema de Fermat dá um norte para a gente, ó. Se você quiser calcular valores máximos e mínimos de função, vão buscar pontos que anulam a derivada, certo? Mas não garante que os máximos e mínimos estejam aí. Vamos lá. O teorema de Fermat não diz que toda abscissa na qual a derivada de f existe seja nula fornece um valor, fornece um valor de máximo ou mínimo para a função. Observe isso no seguinte exemplo. Exemplo 5. Considere a função dividida por f de x igual a x ao cubo. Procure máximos ou mínimos para essa função. Bom, qual é a derivada? 3x². Quando que 3x² é zero? Quando x for zero. Ah, mas então f de zero, que é zero ao cubo, vai ser um valor máximo, um valor mínimo? Não. Não é valor máximo e também não é valor mínimo. Tá certo? O teorema de Fermat diz que se houver máximo ou se houver mínimo sobre uma certa abscissa, e se existir derivada, essa derivada é nula. Ele não diz para você que se a derivada for nula, você estará encontrando a abscissa na qual a função assume máximo ou mínimo. Não, aí é um exemplo. Tá? Então, é uma implicação, não vale a implicação do outro lado. Tá certo? Veja bem, outra observação. O teorema de Fermat também não diz que todo o valor máximo ou mínimo de uma função é atingido sobre uma abscissa na qual a derivada é nula. Observe isso no seguinte exemplo. Nossa amiga função valor absoluto de x. F de x igual ao módulo de x, que é x se x for positivo, menos x se x for negativo. Consequentemente, a derivada é 1 para x positivo, menos 1 se o x for negativo, né? Mas ela assume valor mínimo, então veja bem, essa derivada aí nunca se anula. Não existe derivada quando x é zero, não existe. Mas assume o valor mínimo sobre essa abscissa zero. Certo? A derivada não existe. E existe o valor mínimo ali. Então, veja só. Os exemplos anteriores mostram que a busca por abscissas nas quais haja valor máximo ou valor mínimo tem que se iniciar com a procura de abscissas nas quais a derivada se anule. Legal, é uma dica, o Fermat dá uma dica. E também nas abscissas nas quais a derivada não exista, porque o fato de não existir derivada pode estar me fornecendo bicos de função no gráfico da função, e esses bicos podem ser mínimos locais ou máximos locais, se o bico for para cima. Então, nós vamos ter que procurar o que a gente chama de número crítico no domínio da função. Um número crítico, C, de uma função, no domínio de uma função, é uma abscissa, né, tal que ou a derivada se anula, ou a derivada não existe. Então eu vou procurar os pontos que anulam a derivada, vou procurar os pontos onde a derivada não existe e vou ter que testar valores ali para ver se alguns deles são máximos ou alguns deles são mínimos. Essa é a nossa dica para procurar valores máximos e mínimos.
Determine números críticos da função representada pela expressão algébrica. Ó, f de x igual a x a 3/5 que multiplica 4 menos x. Então vamos lá. Números críticos são o que mesmo? São abscissas. Abscissas que fornecem derivada nula ou abscissas nas quais a derivada não exista. Então vamos calcular a derivada. Copiei a função aqui. F', 3/5 de x elevado a 3/5 menos 1, que multiplica o segundo, mais, copiei o primeiro, derivada do segundo, menos 1. Fazendo minhas continhas aqui, e fazendo minhas continhas de novo, limpando a expressão, depois você repassa esse exemplo certinho. A expressão da f' de x é 12 menos 8x, dividido por 5x a 2/5, né? Raiz quadrada de x à quinta. Muito bem. Números críticos. Números críticos são abscissas que me fornecem f' igual a 0 ou abscissas nas quais o f' não existe. Muito bem. Quando é que essa derivada se anula? Quando o numerador for 0. Quando x for igual a 12/8 ou 3/2. Só um valor fornece derivada nula. Quando é que essa derivada não existe? Quando x for 0, olha o denominador. Então, quando x for 0, a abscissa também é uma abscissa crítica, é um número crítico. Números críticos, 0 e 3/2, ok? Ou 3/2 e 0, são números críticos, são abscissas no domínio da função. Aqui, nesse quadro, o autor mostra, né, o comportamento da função. Veja qual a importância de você buscar números críticos. São possíveis abscissas que vão te fornecer valores máximos ou mínimos. Então eu tenho duas abscissas que podem me fornecer máximos ou mínimos. Aí eu usei um gráfico aqui, um pedaço do gráfico da função, para mostrar, ó, sobre a abscissa 3/2, eu percebo que a função assume valor máximo. Mas na abscissa 0, dá para ver que ela não vai assumir nem valor máximo nem valor mínimo. Ali, instantaneamente, a reta tangente fica uma reta vertical. Ali, instantaneamente, a derivada não existe. Reta vertical não tem equação, né? Não tem m. Então, instantaneamente, o crescimento é tão grande que instantaneamente a tendência da reta tangente ali é ficar na vertical e depois volta a diminuir, né, o coeficiente angular. Então ali a função não assume nem máximo nem mínimo. E sobre 3/2 ela assume o valor máximo. Então, essa mostra o primeiro exemplo que mostra a importância de você buscar números críticos. Tá bom? Então, para determinar valores máximos e mínimos de uma função contínua, definida no intervalo fechado, nós vamos seguir esse procedimento aí. Tá? Para a gente buscar máximos e mínimos em intervalos fechados. Vamos seguir o seguinte procedimento, explicado aqui, ó. Verifica a continuidade de f em AB. Tem que ser contínua, tá bom? Determina os valores funcionais de f nos números críticos de f no intervalo aberto. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a expressão derivada, vou igualar a 0, vou determinar abscissas que anulem a derivada e vou responder a pergunta, onde que essa derivada não exista? Vou colecionar essas abscissas, são os números críticos. Aí eu vou calcular o valor da função nesses números críticos. Tá bom? Depois eu vou calcular o valor da função nos extremos do intervalo. Vou calcular em A e vou calcular em B. Por quê? Porque já vimos exemplos de gráficos lá que o gráfico da função pode chegar no extremo B, obtendo um valor, uma altura máxima, mas não tendo reta tangente horizontal. Então eu preciso calcular o f de B e o f de A. E os f dos números críticos. Aí eu vou ter um conjunto de valores e eu vou comparar os valores. O maior valor entre os números calculados, né, da etapa anterior é o valor máximo no intervalo fechado e o menor é o valor mínimo. Vamos ver no exemplo 8 aqui, ó. Determine os valores máximos e mínimos da função f. O domínio da função vai entre menos meio e 4. E é uma função
definida por x cubo menos 3x quadrado mais 1. Muito bem. Função polinomial é definida no intervalo fechado, então ela é contínua nesse intervalo fechado. Joia. Então vou procurar números críticos. Bom, calculei a expressão do f'. F' vai ser 3x quadrado menos 6x. Uma pergunta. Quando que esse f' é zero? Vou resolver. Outra pergunta. Quando que esse f' não existe? Vou resolver. Vou fazer a união desses conjuntos e vou calcular o valor de f nesses pontos que me respondem essas duas perguntas. Depois eu vou calcular o valor de f no x igual a menos meio e o do f em 4. Tá? Então, onde eu estava? Aqui. A função é polinomial, né? Onde essa derivada se anula, eu vou resolver essa equação. Essa equação é igual a zero. 3x quadrado menos 6x igual a zero. Para que abscissa a derivada não existe? Ora, ela é polinomial. Portanto, existe para todos os pontos do intervalo fechado considerado. Então, aí eu não tenho resposta. Solução vazia. Né? Abscissas que anula a derivada. 3x quadrado menos 6x, pode colocar o x em evidência. X que multiplica 3x menos 6. Quando que isso é zero? Quando x for 0 ou quando x for 2. Então, coleciono. Abscissa 0 e abscissa 2. Aí aquela pergunta. Quando que essa derivada não existe? Não tem denominador, não tem tangente, não tem raiz índice par. A solução é vazia. Então, eu faço a união. Fazendo a união desses dois conjuntos, 0, 2 unido com vazio, me dá o 0, 2. Conjunto dos números críticos. Dois números críticos. Agora, foi o seguinte. Eu tenho que calcular o f de 0, o f de 2. E não esquecer de calcular o f de menos meio e o f de 4. Então, eu calculo o f de 0, é 1. F de 2, faço a minha conta, menos 3. Calculo f de menos meio, vai dar 1/8. F de 4 vai dar 17. Opa! Então, eu comparo, aqui eu estou copiando. Copiei, ó. 1, menos 3, 1/8, 17. Então, compare esses valores aqui agora. Olha, o menor valor da função entre os números críticos e os extremos do intervalo é o menos 3. Menos 3 é atingido quando f igual a 2. Esse é o menor. Então, ele será o valor mínimo da função no intervalo menos meio, 4. Certo? Atingido em cima de uma abscissa que anula a derivada. E o 17? O 17 é o maior valor funcional. E ele será atingido no extremo direito do intervalo, no domínio da função. Então, ele é o f de 4. Certo? Então, veja. Ali naquele extremo, eu não tenho reta tangente horizontal. Ele vai ser um valor máximo porque o domínio da função acaba ali. Foi subindo, o valor foi subindo, acabou no 17, o cálculo da função. Então, aquele valor 17 é valor máximo. Essa é a minha conclusão. Cadê o gráfico? Eu fiz o gráfico no GeoGebra, eu perdi aqui, copiar no slide. Faça um gráfico dessa função do GeoGebra, do domínio entre menos meio e 4, né? Função, enunciado da função aqui, entre menos meio e 4. Faça um gráfico dessa função aqui, aí vocês vão ver que a altitude mínima é menos 3, um ponto que anula na abscissa, essa abscissa aí anula a derivada, e o valor máximo dessa função aí é o 17, obtido no extremo do intervalo. Às vezes você vai resolver um exercício aí na lista e você vai ver valor máximo, valor mínimo, só no extremo do intervalo. Tá? Às vezes você vai resolver exercício e vai descobrir máximo ou mínimo só no interior do intervalo. Tá? Essa técnica aí é para você descobrir máximos e mínimos de funções contínuas definidas em fechado. Então são máximos e mínimos absolutos que nós queremos. Né? Então isso aqui é o rudimento por exemplo, aqui eu estou procurando maximizar o lucro de uma empresa. Eu estou procurando minimizar o custo do diesel na empresa de transportes e tal. Então eu tenho funções que modelam o custo da viagem de certos caminhões com caçamba de 5 toneladas, 10 toneladas. Eu tenho diversos, tenho contas a serem feitas.
e eu quero maximizar ou minimizar algumas grandezas. Então isso aqui é o rudimento, é o comecinho de uma coisa que você vai procurar máximos e mínimos, né? Que as indústrias usam muito isso. Procurar máximos e mínimos de função lucro, função custo, função de folha salarial, aluguéis, etc. e tal. Tá? Então, a técnica, presta atenção no uso da técnica, nesse exemplo 8, está bem elucidativo. Aí você ataca os exercícios da seção 4.1. São valores de máximo, busca de valores de máximos e mínimos. Então, nos vemos na próxima sessão 4.2.